Olá amigos do canal Pastor Elton Lopes, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero aqui apresentar aos amados ouvintes o forte testemunho do saudoso pastor Raimundo Pereira. Ele foi um ex-bruxo muito conhecido, né? E ele era conhecido como o Neguinho de Ogum. Ele foi nascido na cidade de Piauí, no estado da Bahia, e durante um período de aproximados 27 anos, ele serviu ao maligno. Graças a Deus, se converteu ao Senhor Jesus Cristo e hoje já descansa no Senhor. Nesse testemunho, ele vai narrar um momento pelo qual, quando ele era bruxo, né, ele foi pago, foi procurado por um marido, e esse marido pagou a ele para que ele arrancasse a sua esposa da igreja. Sua esposa começou para a igreja e esse marido então queria arrancar a esposa da igreja e pagou para esse ex-bruxo para ele fazer um trabalho. Acompanhe comigo esse testemunho e já deixa o like no vídeo, coloque o seu nome, o nome da sua família nos comentários. Eu vou estar orando por vocês em nome de Jesus no final do vídeo. E olha só, acompanhe comigo esse testemunho porque é forte. Escute só. Já houve caso de fazer trabalho para crente, como você me perguntou. Eu fui pago para tirar uma mulher da igreja. Para tirar uma mulher da igreja, e essa mulher era minha filha de santo, ela se converteu, o marido não. E eu fiz a macumba para tirar a mulher, para tirar aquela mulher da igreja. Você não lembra o que foi? Eu lembro a macumba que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei 7 galinhas pretas, sacrifiquei as galinhas, derramei o sangue em 7 encruzilhadas diferentes, para os 7 exus da encruzilhada. E a mulher tinha um problema. A mulher, ela era crente nova e ela ia apenas um dia na semana na igreja. Não era por imposição do marido, não é porque ela era um tanto preguiçosa, mas ela pelo menos ia na igreja uma vez por semana. E acontece, quando eu fiz essa macumba, era uma sexta-feira, no domingo, o pastor da igreja, que ela ia, o pastor, ele abriu uma campanha de oração na igreja, por tempo determinado. E ele começou a oração, botou toda a igreja em oração, e a mulher entusiasmou. Irmãos, olha como é importante ser guiado pelo Espírito Santo. No momento em que o diabo estava colocando no coração desse bruxo para ele fazer um trabalho contra a igreja, contra o pastor, o Espírito de Deus dirigindo a vida do pastor colocou a igreja a estar em oração. Olha como é importante estar em constante oração. Continue acompanhando comigo. E eu tinha feito trabalho na sexta. E no domingo, o Espírito Santo já tinha ordenado o pastor para abrir essa campanha de oração. Ela chegou em casa e falou com o esposo: olha, na igreja vai ter uma campanha de oração a partir de amanhã. O esposo dela disse: só quero ver se ela vai. Ele chegou no dia seguinte mais cedo. Quando chegou em casa, ela estava preparada. E ela foi para a igreja. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta. E agora a mulher engrenou todos os dias. Na sexta-feira, ele me procurou e me falou do que estava acontecendo. E ele me disse que a macumba que eu fiz, o trabalho que eu fiz para a mulher dele, só ajudou ela a crescer mais na fé. Isso quer dizer que o feitiço levou para o feiticeiro, passou para o feiticeiro. Então daí, na hora eu fiz a macumba para a igreja daquela mulher. Não se contentou ainda? Não, eu não estava conformado, porque eu tinha que tirar a mulher da igreja de qualquer jeito. Agora eu fiz a macumba para a igreja. O que eu fiz? Fui em frente à igreja, tirei uma foto da igreja, peguei um prato virgem, 1 litro de mel, fui lá no meio da mata, em cima de um formigueiro, coloquei o prato em cima do formigueiro, coloquei o retrato dentro do prato, cobri de mel, mexi com as formigas e coloquei lá, em letras africanas, que a igreja seria comida pelos bichos. Mas eu não conhecia o texto da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. O que acontece?
Falei com aquele cidadão que 7 dias a igreja estava fechada. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Eu não tinha esse conhecimento. Falei com ele que 7 dias aquela igreja já não existia mais. Irmãos, olha como que é o poder de Deus. Por mais que o adversário se levante, por mais que obras malignas sejam feitas contra a vida de alguém, quando essa pessoa está em constante oração, sinceridade com Deus, Deus preserva essa pessoa, levanta essa pessoa, está em oração e o mal cai por terra. Olha só, continue acompanhando comigo. O que acontece? A igreja era uma igreja pequena, tinha poucos membros, poucas pessoas mesmo. E a partir do momento que eu fiz aquela macumba, aquele trabalho, numa sexta-feira, no sábado, eu fui para uma esquina próxima à igreja e fiquei lá, observando a igreja. E comecei a contar o número de pessoas que entraram na igreja. Pode até ser que não foram pessoas físicas no olho daquele homem, na imaginação daquele homem, da gente, da cidade. E foi entrando, ele contando, tinha muito mais pessoas do que de costume tinha na igreja. No dia seguinte, era um domingo, tinha muito mais pessoas do que o dia anterior, e ele anotando. Na segunda-feira, que é um dia de semana, tinha mais pessoas que o dia anterior, e ele anotando tudo, e contando quantas pessoas entraram. Aí ele começou a ver pessoas entrando na igreja que nunca passou na porta da igreja. Irmãos, olha só, com as coisas de Deus são assim. Quanto mais se levantam contra, quanto mais as pessoas querem ver a queda, a falência, quando é de Deus, quando algo é de Deus, quando a obra é de Deus, você pode ter certeza, o próprio Deus preserva de pé e com as portas abertas. Aleluia! Se você é de Deus, eu creio que você é de Deus, a sua família é de Deus, o mal não vai prevalecer contra a tua vida, você vai continuar de pé e o nome de Deus sendo glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Sexta-feira, a igreja estava super lotada, cheia, não tinha lugar para ninguém mais. Esse homem desesperado me procurou outra vez e ele disse: Neguinho, o trabalho que você fez para a igreja, o resultado, sabe o que deu? A igreja está cheia. Sabe por quê? Porque Deus peleja pelo seu povo. Porque Deus faz guerra pelo seu povo. E a guerra era diretamente contra o próprio Deus. Mas eu era ousado nessas partes. Não conformado, o que eu fiz? Eu disse: agora, nós vamos fazer um trabalho agora diferente. Veja bem, irmãos, o adversário, ele é insistente. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. O diabo é insistente, ele vai tentar uma vez, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira, mas você tem que resistir ao inimigo, resiste ao diabo. Se sujeite a Deus, procure a Deus, busque as coisas de Deus na sua vida e você vai ver o operar de Deus na sua história. Nós vamos dar uma surra naquele pastor e nós vamos tirar o pastor daqui da cidade. O pastor era um homem pequeno. Era um homem pequeno. Foi aí que eu pude ver e não queria entender. Eu vi o sobrenatural de Deus. Porém, não dava o meu braço a torcer. E o homem que havia pago para fazer o trabalho, também ele viu o sobrenatural de Deus. Por quê? Nós juntamos alguns cambonhos, alguns homens, alguns companheiros, e fomos lá para dar uma pisa no pastor, uma surra do pastor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Também eu não sabia. E na medida que nós começamos a caminhar em direção ao pastor, o pastor iria crescendo. Ele ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegamos diante do pastor, em frente ao pastor, ele virou um gigante de mais de 10 metros de altura. Eu olhei para aquele homem que havia pago para fazer o trabalho e disse: olha, meu amigo,
Infelizmente, eu não posso com esse homem. Eu reconheço que eu não posso vencer este homem. O resultado foi que o homem que havia pago para fazer o trabalho, para tirar a esposa da igreja, ele se converteu naquele exato momento. Ele foi também para a igreja, abandonou o terreiro, eu saí dali totalmente decepcionado. Você falando... Amados, olha que bênção, olha como é que Deus trabalha, olha como que Deus faz. Algo que era para dar tudo errado, algo que era para destruir, Deus fez com que aquela maldição se tornasse em bênçãos, em bênçãos. Aquele marido que foi procurar o bruxo para que o bruxo impedisse a sua esposa de ir para a igreja, não conseguiu. Porque ninguém consegue prevalecer contra aquilo que é de Deus. Ninguém prevalece contra aquilo que é do Senhor. Se algo é de Deus, irmão, se é do Senhor, não mexa com algo que é de Deus. Não se levante contra algo que é de Deus, porque é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Aleluia! Amados ouvintes, que testemunho edificante, que maravilha de testemunho. Neste momento eu quero orar por você, e se porventura você está sentindo que tem alguma opressão maligna, diabólica contra a tua vida, nesse momento eu vou levantar uma oração ao teu favor, e eu creio que o que estiver na tua vida de ruim vai cair por terra. Deixa o nome da sua família, o seu nome nos comentários para a oração. Eu vou estar orando por você. E também nas minhas orações particulares estarei apresentando a tua vida em oração. Tá bom? Vamos orar. Estenda as tuas mãos com a minha mão e ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu filho, a tua filha está com a mão dele estendida agora. E nós oramos neste momento. Nós invocamos o poder do alto, a fim de que o Senhor nos revista de poder e autoridade, e com o poder e autoridade concedidos pelo Senhor, dados pelo Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós usamos essa unção para determinar, exigir e mandar que todo mal saia da vida dessas pessoas, saia dessa família, saia dessa casa, saia dessa pessoa que está enferma. Essa pessoa que está enferma, que está com dores, seja agora repreendido todo o mal contra a vida dela. Senhor, eu oro abençoando a vida dos meus irmãos. Eu oro exigindo que todo o mal saia desta vida, em nome de Jesus, e que a tua bênção venha sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você grandemente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.